Oi, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre cuidar e acolher, o papel das redes de apoio à população de rua. Este podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Suelen Silva, sou assistente social de formação, sanitarista e estou como coordenadora do Núcleo de Educação Permanente. E hoje é uma honra estar com vocês aí de casa e com vocês, os nossos convidados. E para o episódio de hoje, recebemos com muito carinho nossa querida Jennifer Alves, ela que é assistente social de formação e atua como coordenadora do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Jennifer, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre um tema tão desafiador. Obrigada, gente. A gente que agradece. E mais uma vez estamos com o nosso querido Elison Ferreira, ele que é psicólogo de formação, coordenador de políticas e estratégias e coordenador do Serviço de Atendimento Domiciliar. Elison, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje. Obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e poder falar dessa pauta tão importante que é a população em situação de rua. A gente que agradece, Elson. Mais uma vez, você é um grande parceiro nosso que está sempre por aqui. Muito obrigada. Bom, e aí, para iniciar, eu queria saber de vocês quais são os principais desafios que a população em situação de rua enfrenta no acesso ao serviço de saúde. E aí, quem a gente pode começar? Eu posso iniciar, né, já que trata da minha política, né, que é a saúde, né, do município de Caruaru, em especial a atenção à saúde da população em situação de rua. É importante a gente reforçar que a saúde da população de rua, ela não está estritamente apenas voltada à saúde, né? Ela completa e ela complementa as outras políticas de educação, de assistência, porque a gente entende que a população, ela, em seu nível de vulnerabilidade, ela está num momento de extrema necessidade, né, de um olhar especial sobre as políticas que acobertam a saúde dessa população. Em especial em Caruaru, a gente vem compreendendo que ainda é preciso avançarmos, né, nesse tocante e o cuidado à população. A gente tem feito algumas ações e implicações de toda a rede para a saúde da população, mas eu sinto e percebo que ainda é muito pífio, né, daquilo que a gente almeja para uma sociedade de fato equânime e uma sociedade que consiga incluir essa população invisibilizada. E assim, né, a gente é bem desafiador trabalhar com essa população, né, de rua. E aí eu queria saber como é que o Centro POP e a Casa de Acolhimento atua para garantir esse cuidado integral, né, à pessoa em situação de rua. Eu vou falar um pouquinho do que é o Centro POP, né, porque muita gente não conhece, né, já associa a albergue, né, tanto que as pessoas não falam tanto do Centro POP, né, já diz assim, albergado, albergue, né, e o Centro POP, ele é um serviço guia, né, portas abertas, que funciona de segunda a sexta, de 7 às 18, né, acolhe essa população em situação de rua, certo, com a higiene, com alimentação, atendimento técnico, os encaminhamentos para a rede, para a saúde, né, para a educação, para a capacitação, sabe? E, feito o Elison disse, a gente ainda sente essa dificuldade em relação ao serviço, né, a gente ainda sente essa dificuldade do acesso, né, porque a gente também entende que nem toda a rede está preparada para receber esse usuário, né, por diversas questões, pelas demandas que eles trazem, né, então a gente às vezes esbarra muito nessa questão do preparo para receber esse usuário. É verdade, a gente percebe, né, equipe de saúde também, sem saber muitas vezes como lidar com essa pessoa, né, em situação de rua. Mas aí nesse caso, o que é que acontece no sábado e no domingo, né? A gente está com o centro aberto de segunda a sexta-feira, e aí como acontece noturno e no sábado e domingo, existe algum outro espaço que eles podem estar indo à procura? Não, que funcione de domingo a domingo, né? O pernoite, conhecido como albergue, né? Ele funciona de domingo a domingo. Quando o POP encerra as atividades às 18,
né, os usuários ficam, né, para pleitear a vaga no albergue, no pernoite. Né, e sábado e domingo eles só têm acesso ao pernoite, de 18 às 6 da manhã. Então, quando eles saem do albergue, eles já saem, já tomam um café da manhã e já saem. Assim, de domingo a domingo, que atenda durante o dia, a gente não tem. Mas aí já dá um grande suporte, né? A gente entende essa importância que é o serviço. E muitas vezes a gente traz essa responsabilidade para o usuário. Pronto, feriado a gente não funciona. E eles ficam, não, mas é fechado. E a gente traz essa responsabilidade de que é um serviço para a gente se organizar, para eles se organizarem, né? Para que eles não dependam desse serviço. E eles terem essa autonomia de saber que, né, é um serviço de segunda a sexta e que eles precisam ver outras possibilidades, construir junto com a equipe esse projeto de vida para sair dessa situação. E é importante, a gente está literalmente ensinando ele a pescar, né? Falando de uma maneira mais popular, tá ensinando a pescar para que, de fato, ele volte à vida normal, digamos assim, né? Que a gente sabe também que tem, inclusive, pessoas que nem querem sair da situação de rua, né? Que é outro desafio também da equipe de tentar trazê-los para o melhor, digamos assim, né? Para que eles possam ter higiene, ter sua casa, enfim, ter uma formação que é muito bacana. Eu não sabia que tinha formação para eles. Veja quanto que o município vem tentando cuidar, né, deles, assim. De fato, a gente está tentando ensiná-los mesmo. Eu fico inquieto, né, assim, quando fala sobre a política, né, de cuidar da população em situação de rua, porque a gente sabe que não é um processo apenas do município, né, tem que haver um incentivo estadual e tem que haver um incentivo também a nível federal. E aí, quando a gente vai partir para isso, a gente precisa pensar de que é uma população que foi extremamente ignorada, né, durante muitos anos, né? A gente consegue visualizar um cuidado e uma atenção agora, né, porque a gente sabe que as políticas elas vão sendo melhoradas, vamos dizer assim, e a gente entende que até uma década dificilmente se falava em população em situação de rua, né? A gente não se falava uma discussão de ampliação de um cuidado integral a essa população. E aí, só para a gente poder ter um norte, em julho de 2023, foi feito um censo, né, pelo Ministério do Desenvolvimento, em que a gente tinha no Brasil mais de 200 mil pessoas em situação de rua. E esse número de 2023 para cá é o número que ele tem crescido porque a gente entende que o perfil da população em situação de rua também mudou, né? O contexto social dessa população também mudou. Então, a gente entende que o número de desemprego, né, ele também intensifica a ida dessa população para a rua. A gente entende também que a vulnerabilidade, que muitas vezes essa pessoa no seu território de origem também faz com que vá para a rua, né? É interessante porque, vamos dizer que uma pessoa que ela resida numa casa, um lugar de tráfico, um lugar existe outros tipos de problemas sociais, e que ele não quer compartilhar daquilo. Então, ele tem duas opções. Ou ele continua no território com todas essas problemáticas sociais, ou ele sai do seu território e vai para outro território, que não é uma casa, é uma rua. Então, ele prefere estar na rua, vivendo, né, sob os cuidados da rua, como muitos chamam, a estar no lugar de tráfico. A de ter que participar, mesmo sem querer, daquele espaço de tráfico. Então, o município de Caruaru, eu posso até dizer, até ser ousado, né, dizer que nós somos vanguarda quando a gente fala do cuidado a essa população, porque a gente tem uma rede que pensa essa população, a gente tem uma rede estruturada que pensa. E nesse pensar, a gente visualiza algumas questões que são importantes a gente trazer para essa discussão, que é a condição desumana e insalubre que essa população vive hoje, né? Por mais que a gente tenha políticas e por mais que a gente tenha várias discussões, a gente não vai conseguir compreender quem é essa população, né? O que é que essa população faz. Tanto é que na cartilha, né, lançada pelo Ministério da Saúde, em 2014 apenas, né, vale salientar isso, ela traz alguns eixos que são importantes a gente pensar o direcionamento dessa população. Por quê? Assim como foi a inclusão do Bolsa Família, né, quem sabe aí no início do Bolsa Família que a intenção era fazer com que essa população em vulnerabilidade ela pudesse se estruturar,
ela conseguir vencer o desafio da fome, né? E começar a trabalhar e, a partir disso, viver sua vida e deixar o Bolsa Família. O Bolsa Família não foi para ser vitalício, né? Ela foi estruturada para que a população pudesse se reerguer naquela situação e poder se sobressair e viver sua vida tranquilamente, trabalhando, vivendo, tendo uma vida aí comum como qualquer outro civil. Só que aí não foi bem assim entendida por essa população. Então, o grande desafio hoje que eu visualizo, né, dos centros POP, dos albergues, do programa Atitude e de tantos outros serviços que atendem essa população, é desconstruir a ideia do assistencialismo para essas políticas. Porque a gente começa a perceber que a população precisa compreender da responsabilidade que ela tem na sua própria vida. Porque muitas vezes o que é que o usuário ele fala? Eu já escutei isso muitas vezes. O usuário diz assim, mas eu tô assim porque fulano, mas o que é que você está fazendo para mudar essa realidade, né? Então, eu tenho, logicamente, também histórias de pessoas que conseguiram, né, sair das ruas, de conseguir ter sua casa, de conseguir seu trabalho e de compreender, né, que não é fácil, né, é difícil. E aí, quando a gente tem essa compreensão, as coisas começam a ficar um pouco mais claras, né? De entender qual é o meu papel enquanto serviço público, enquanto instituição, mas também qual é o papel e a responsabilidade do sujeito que está em situação de rua. Porque, como você bem colocou, nem todo mundo que está na rua porque não quer. Está na rua também porque quer, né? Tem pessoas assim. E esse que eu estou falando, de que ele está na rua porque ele quer, não é porque não existem oportunidades. É porque, muitas vezes, para ele, né, é mais viável ele estar ali, trabalhando de forma informal, tendo uma vida mais sobre aventuras, vamos dizer assim, do que estar em uma instituição com todo um estabelecimento de regras que são necessárias, mas que para ele, naquele momento, não é suficiente. Então, é muito do sujeito, né? Parte de mim, parte dele. Não é muito um composto do aquilo que é programado para a vida de alguma pessoa, até porque cada pessoa ela pensa e age de uma forma, né? A gente não vai conseguir. É isso. E você falou um pouquinho, né, desse aumento, né, que mudou o perfil da população de rua. Vocês percebem se do período da pandemia para cá se aumentou esse número de população de rua após a pandemia? Porque, de fato, um pouquinho antes a gente não se via tanto. E eu percebi, e aí, né, enquanto pessoa que não trabalha com essa população, um certo aumento. É realmente isso ou não? Teve esse aumento após a pandemia? Teve esse aumento e é feito o Edson disse, né? A maioria, pelo menos que a gente está tendo no centro POP ou na rua, na abordagem, são migrantes, né? 85% não é aqui de Caruaru, é da região metropolitana, né? Então, assim, teve esse aumento, né? E, como o Edson tão bem pontuou, tem esse desejo, né? A maioria, a gente passa muito nos viadutos e a gente vê aquelas situações, né? A sociedade não entende e às vezes não conhece, né, o trabalho que é realizado. A equipe de abordagem vai, né, oferta os serviços que a rede tem e a maioria não quer. Né? Diz que no viaduto ganha muito mais, né, por dia, né? As pessoas passam, deixam envelopes. Teve até um caso, né, um pouco recente no viaduto de compras, que passou uma pessoa, entregou um envelope a um usuário que estava lá e quando ele abriu tinha R$500. Então, assim, a comunidade termina acolhendo essas pessoas, né, e fazem com que essa saída, né, seja um pouco mais demorada, né, porque para ele tá bom. A maioria recebe Bolsa Família, né, tanto os usuários do Centro POP, né, recebem também, a maioria recebe Bolsa Família. E, assim, essa saída e essa responsabilidade, né, para que eles enxerguem é um pouquinho difícil, é demorada. Sabe? A equipe técnica vai, chama, a gente senta junto, né, vê as possibilidades e muitas vezes eles não querem. E aí, quando você pergunta, diz, não, mas eu não recebo nenhum benefício, né? E não é assim, né? Tá ali tendo todo o suporte e todo o aparato do município e do governo, né? Infelizmente, eles acabam tendo isso. E é algo que a gente precisa sensibilizar essa população, né? É mostrar o que a gente está fazendo enquanto município, para que eles entendam que a gente está tentando trabalhar dessa forma, né?
Mas se você não, você, enquanto população, às vezes acha que está fazendo o bem e não está, né? Está só fazendo que ele se mantenha ali. Sobre ainda a questão da pandemia, né? Sim, sim. Eu lembro que eu trabalhei, inclusive, na equipe técnica do acolhimento institucional à população em situação de rua no período da pandemia, que era no Machadinho, e foi nesse período também que eu estava na produção da minha dissertação de mestrado, que foi sobre a população de rua. Né? Então, a gente percebeu que a pandemia ela veio mostrar, né, escancarar aquilo que já acontecia. Então, muitas pessoas em situação de rua, por exemplo, que foram para as ruas, tiveram seus pais de óbito, né, devido à Covid, né, que moravam muitas vezes com sua mãe, que morava com seu irmão, que morava com sua avó, e sua avó faleceu, e agora vai tirar da onde sustento? Então tem toda uma estrutura que a gente precisa pensar para não chegar na ideia de que toda pessoa em situação de rua é uma pessoa que não quer nada com a vida, né? Que já escutei várias vezes isso. São adolescentes, são crianças, são mulheres, são homens em situação de rua e que muitas vezes as pessoas que passam nas ruas não param para conversar com essas pessoas. Quando elas pedem dinheiro, por exemplo, na rua, que uma pessoa dá, mas ela não para perguntar teu nome, né? A pessoa tem um nome, né? Então, Carl Rogers é um grande teórico da psicologia e ele fala muito sobre isso do nome, né? O nome é a nossa representação. Onde você passa, escuta o seu nome, você se toca. Peraí, quem estava falando comigo, né? Então, a população em situação de rua são pessoas, né? É importante a gente trazer isso para esse vídeo. São pessoas que têm nome, que têm uma história, que têm um vínculo, que já teve algum afeto, que já teve algum amor, que já teve uma família, de alguma forma, mesmo que desestruturada ou que estruturada, mas que já teve, e que vale a pena a gente pensar de que essas pessoas elas precisam também de escuta, né? Então, a população em situação de rua teve sim o seu acréscimo devido à pandemia. Ela também teve o seu adoecimento, né? Psíquico, o adoecimento também social, onde se agrava, né, esse cuidado, essa atenção, porque a gente pensa muito dentro da nossa caixa, né? A gente olha o sujeito lá, mas olha a partir do nosso lugar. A gente não consegue enxergar a partir do lugar dele. E eu lembro bem por quê. Eu não sei se vocês se lembram, mas na estação tinha seu Laércio, né? Sim. Que vivia mais de 43 anos na estação ferroviária. Então, se tiveram várias ações de retirada de Laércio, que era uma pessoa idosa, que é uma pessoa idosa, das ruas, né? Que hoje está com 72 anos. Mas como chegar em Laércio, né? Que é um idoso já há tanto tempo na rua? Como a gente conseguir sensibilizar ele de sair das ruas e ir para uma casa, né? Então, eu consegui fazer um trabalho, né? E eu lembro bem que na época eu fiquei com o Laércio uma semana na rua. De segunda, comecei na segunda-feira e fiquei com ele até o domingo na rua. De 9 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, até 10 da noite, 11 horas. E aí foi esse trabalho de vinculação que fez com que Laércio saísse das ruas. Decidisse ir comigo para uma casa e não retirar ele de lá sem a autorização, né? Sem enxergá-lo como pessoa, sem compreender quais as dificuldades que Laércio tinha nas ruas. E aí, como é dolorido você sentir o olhar desviante do sujeito, sabe? Então, eu lembro que a gente estava na pandemia, inclusive, foi em 2021 para 2022, e era muito tenso, porque eu estava ali envolvido com o desejo de querer contribuir na vida de Laércio, mas também com o medo da pandemia, né, e com tudo aquilo que envolvia o processo. E aí eu lembro muito bem quando eu disse, vamos para um lugar comigo, você confia em mim? Que ele pegou na minha mão e disse, mas você não vai mexer comigo não? O nome dele foi, não vai bulinar comigo não, né? E eu disse, não, eu não vou, confia em mim. E ele veio. Não precisei pegar força, não precisei fazer nada, e ele só veio. Então, ele está hoje, há mais de 3 anos, na residência terapêutica 1, né?
E eu lembro que quando a gente levou ele para a residência terapêutica, depois de um longo processo de cuidado, que eu não vou trazer aqui, senão o tempo vai ser intenso e eu fico emocionado quando eu falo. Quando eu disse, Laércio, e aí hoje, depois de 6 meses, né? Aí disse, vamos na estação, rever seus amigos, eles querem ir lá não. Então, essa fala de não querer ir lá, não é de um lugar de que ele nunca conheceu, é um lugar que ele conhece, que ele tinha vínculos. Mas não era bom para ele, né? Ele não conhecia o outro lado da moeda, que era o lugar do descanso, do cuidado, da cidadania, da dignidade, do respeito. Então, como isso foi possível, a gente só sabe quando a gente vai para a prática. Não tem como não é algo planejado, a gente não planeja. Porque eu sempre digo aqui, inclusive na Secretaria de Saúde, vai fazer uma ação, então, olha, vá disposto. Porque não adianta ir com muita coisa programada, porque tanto faz a pessoa estar ali na sua frente, dar um sorriso, daqui a pouco fechar a cara e tá tudo certo. E é ele. É o jeitinho dele, né, que a gente precisa respeitar. Então eu acho assim que a pandemia ela trouxe, inclusive, para a gente visualizar onde a gente estava falhando, né, para a gente poder ir se ajustando. E eu acredito muito que foi dessa pandemia que as políticas de inclusão e de atenção a essa população, ela conseguiu ter mais força para a gente, de fato, pensar. E como a gente tem outros projetos e ações que a gente vai falar daqui a pouquinho. Isso é maravilhoso. Você falando, passa um filme, né? Porque seu Laércio a gente conhece, eu conheço ele. Eu era criança, de esperar o ônibus ali na estação. Acho que vocês vão se lembrar de casa, porque... De fato, ele meio que era como se já fizesse parte da estação, né? Quando ele não estava, a gente achava estranho. Eu lembro que eu dizia, cadê o senhorzinho quem sempre fica aqui, ele não estava. E foi um trabalho lindo, a gente acompanhou, né? Vimos fotos e todo o processo. E saber que você passou uma semana assim com ele foi... Parabéns, que desafio, porque você está mais perto. E quando você fala que você fica emocionado, porque você viu, né? Você construiu ali com ele e você viu tudo que ele passou, porque... não é fácil, são os olhares, muitas vezes as pessoas não entendem e acaba xingando, que eu lembro que várias vezes eu via, minha gente, ele não mexe com ninguém, por que você está fazendo isso? E assim, né, é todo um processo. E ele foi um paciente de saúde mental, né, que teve todo um cuidado, todo um aparato. E que bom que a gente conseguiu trazer ele para a residência, né, isso é maravilhoso. E aí eu queria saber um pouquinho quais são as principais demandas de saúde, quando fala da população de rua, o que é que mais tem, né? Que, quando vocês enxergam a população, é um índice maior de tal doença, né? Qual é o índice maior que vocês encontram com relação à saúde mesmo? Vejam, dessas pessoas. Eu visualizo, né, dentro da perspectiva aqui, do que chega para mim, né, a gente sabe que o mínimo do mínimo já é uma grande questão quando se trata da população de rua. A gente geralmente diz assim, eu vou ali fazer um exame de sangue, eu vou ali fazer uma aferição de pressão, mas nem isso eles têm acesso. Então, tudo é relevante quando se trata da população de rua, né? Mas o que é que chega muito para a gente, né? É a questão da tuberculose, né? Eu percebo que há um desafio, né, nesse cuidado, porque existe um tratamento, né? E a gente sabe também que a população de situação de rua, eles são muito flutuantes. Então, hora ele vai estar aqui, hora vai estar lá no outro bairro, hora vai estar em algum outro lugar, e a gente não sabe como fazer esse acompanhamento. Tanto é que a gente já teve algumas discussões com mulheres em situação de rua, gestantes, né, que apresentaram sífilis e como fazer o acompanhamento, e junto com o Centro Pop, junto com o Albergue, junto com a UBS. E esse desafio, ele é muito presente, né? Então, a tuberculose, para mim, é o pico, né, assim, do problema da gente conseguir dar uma vazão para essa doença, porque a gente precisa do acompanhamento, né? Então, tem o primeiro escarro, tem o segundo escarro, e aí tem o primeiro coquetel de medicações, tem o segundo, tem que estar presente. E cadê essa pessoa que não está aqui agora? Sumiu, depois de 3 meses aparece e sai infectando outras pessoas. Então, esse é um grande desafio para mim hoje, essa questão da tuberculose, né, essa população. Como também a questão do HIV, sim, né? Infecções, né? Então, a gente precisa estar sempre muito bem alinhado e pensando de que forma a gente vai atuar para que esse problema ele não se espalhe, né?
Porque a gente sabe que é muito rápido. Porque não há, isso é bem interessante, e acho até cômico, não há um entendimento por exemplo, do uso do preservativo. Então, uma pessoa que ela faz uso do crack, por exemplo, que está em situação de rua, porque nem todo mundo que está em situação de rua, ela faz uso de drogas. Isso, importante. Né? Isso é importante a gente trazer. Isso. Mas quando essa pessoa ela faz o uso de drogas, meio que ela vive um momento assim de aventura, que para ela, no momento do ato sexual, a camisinha é o que menos importa ali. Ele quer o ato, ele quer o prazer, né? Então, termina que essa pessoa, esse casal, que seja tanto hétero como homossexual, eles não se toquem, né? Não se tem essa atenção aos riscos que estão se colocando. E eu lembro bem que tem uma usuária lá do Atitude que ela falava assim, mulher, tu tá usando preservativo? Ai. Ela diz assim, tio Ellison, pra que preservativo se o que vale é o amor? E aí, com 15 dias depois, chega essa mulher com alguns sintomas de sífilis. E aí eu disse, cadê o amor? Cadê o amor? Aí ela correndo e a gente foi levando e ela percebeu da importância e ela fez o tratamento, ficou boa, né? Mas depois desse dia ela começou a usar preservativos. Então, muitas vezes é muito por essa linha, sabe, de descuidado que termina ele se orientando com relação à proteção e da importância dessa proteção. Aí não sei se lá no Centro Pop, né, pode ser que também chegue outras pessoas com outros testemunhos, que aí você pode estar vendo. Não, mas é o que Edson falou. As pessoas que chegam são com essas problemáticas de saúde. E dar continuidade a esse tratamento é o mais difícil. De fato, ele precisa ser seguido, né, durante aqueles dias determinados, senão não vai curar, né, e muitos acabam não querendo, né, como o Edson colocou, como você está trazendo. Não. E aí eu queria saber como é que funciona essa relação de vocês, da saúde com o Centro Pop, né, quando, por exemplo, quem é que aciona quem, se é a primeira saúde que aciona, se é o primeiro Centro Pop, como é essa parceria? Eu acho que eu aciono mais Ellison. Eu aperreio muito ele. Sabe? A gente tem uma parceria, Ellison é um parceiro, né? Assim, muito presente, né? Muito efetivo. E assim, às vezes que a gente procura, tanto que quando a gente mudou, né? Que a gente era na Alfreire Jorge, a gente está aqui no centro, né? Ellison foi, a gente fez toda essa articulação para que os usuários fossem atendidos no Ana Rodrigues. Né? Ele disponibilizou, né? Articulou a quantidade de vagas, né, porque até esse processo também é difícil, sabe? Eles têm dificuldade de irem, né? Eu acho que enfim, né, eles têm esse preconceito, pensam que não vão ser atendidos, né, que vão ser discriminados, e a gente está quebrando isso, né? Até Edson, recentemente a gente conversou, e ele fez, eu acho que orientou, né, as pessoas lá do Ana Rodrigues para receber esse público, né, de uma forma mais humanizada, né, entender porque eles chegam às vezes agressivos, porque querem ser atendidos logo, e a gente, no Centro Pop também, a gente vai orientando que não é assim, né, eles são usuários feito qualquer outra pessoa, né, que vão ter o direito garantido, mas que precisam ter essa postura, né, porque até isso a gente também vai trabalhando lá. Tem que sensibilizar, os nossos profissionais, porque somos servidores para servir, independente de quem seja. A gente tem o odontomóvel, que já é quase fixo no calendário, todo mês o odontomóvel vai, e assim, eles gostam muito, sabe? Às vezes falta até ficha, né, porque tem o limite, e eles gostam, né, quando o odontomóvel vai. A vacinação, a gente articula ele, e o pessoal vai no Centro Pop fazer também. Então, assim, o que a gente pode levar ao Centro Pop, a gente, né, articula com o Edson e ele disponibiliza. Às vezes, você precisa colocar no lugar desse usuário que necessita do atendimento, né? E aí, essa briga eu compro sempre, porque eu sei que, como dizia Paulo Freire, né? São pessoas invisibilizadas, né? E eles precisam de alguém, né? Eles precisam de uma pessoa para falar por eles.
E não é no sentido da defesa de uma confusão, é de ter acesso, o básico, né? Então, a gente, enquanto Secretaria de Saúde, desde que eu assumi, na verdade, essa pasta, essa pauta, ela não estava no eixo dos que eu acompanho, né? Só que vinha chegando muita demanda, vinha chegando uma coisa, e é uma coisa assim que eu já estudo há um tempo, e eu incluí. Mais um ou menos um não vai fazer efeito nenhum, vai diferença nenhuma, coloca. Vamos lá. Então, eu travo uma discussão, eu sou muito grato também, porque eu tenho uma equipe de gerentes, eu tenho uma equipe também de secretário de saúde, que dá um apoio, né? Porque eles sabem que eu brigo mesmo, falo mesmo, reclamo mesmo, e vou continuar fazendo, porque se a gente não faz isso, a gente não consegue também ter voz e vez. E eu lembro muito bem, quando eu participava de movimentos sociais, né, há um tempo, e essa fala de ter voz e vez era muito presente, né? E isso eu tomei muito para mim, né, na minha vida. Então, assim, a gente precisa dar atenção. E aí eu, enquanto recepcionista da unidade de saúde, eu não posso achar que porque aquele sujeito chega lá bravo, que chega reclamando, que chega ignorante, eu não posso dizer, só podia ser uma pessoa de situação de rua, né? Porque será que outra pessoa que não é em situação de rua também não grita? Também não chega estressado? Também não vai brigar? Vai. Então não há diferença. A diferença está no meu preconceito que eu tenho para com aquela pessoa. Então, eu fui para o Ana Rodrigues, né? Primeiro a gente fez uma reunião, quando o Centro Pop se mudou, eu fiz uma reunião com a gestão e disse, olha, eu preciso de vagas para a população em situação de rua. Eu não posso ficar me indicando uma vaguinha ali, ou atrás de ser de que eu ligar. Não, eu preciso, porque é uma população que é vulnerável, é uma população flutuante, é uma população que precisa de uma atenção nossa. Então, a gente conseguiu deixar 2 vagas para dentista todo dia, que até inclusive essa semana eu fui lá no centro de saúde, aí disseram assim, cadê teu povo que não vieram mais? Eita! Eu vou falar com a coordenadora. A gente conseguiu deixar 5 vagas para clínico, né? E aí, eu sempre falo assim, quando eu vou começar a articular alguma ação na saúde, olha, eu preciso de pessoas sensíveis. Isso. Poxa, mas e todo mundo que trabalha na saúde é humanizado. É sim, todo mundo trabalha e tem atendimento muito bem. Mas tem algumas situações, por exemplo, como a população trans, Verdade. precisa de um atendimento diferenciado no sentido de a gente conseguir atender a demanda daquela pessoa. Porque as políticas, elas são atravessadas, né? Então a gente tem uma pessoa idosa em situação de rua, a gente tem uma população trans em situação de rua, a gente tem uma pessoa negra, inclusive, segundo o censo do IBGE, o maior número de pessoas em situação de rua são pessoas pretas, né? Vale salientar. O maior número de pessoas privadas de liberdade também são pessoas pretas. Então, isso é algo que nos dá um entendimento de que a nossa responsabilidade para com a saúde dessa população, ela não só está apenas em abrir um serviço, mas é o que está sendo ofertado e qual a qualidade do que está sendo ofertado para essa população. Então, eu fico muito feliz, na verdade, também quando eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa, né? De eu conseguir trazer o odontomóvel para o Centro Pop, quando a gente manda algumas pessoas da equipe multi para o Centro Pop para fazer alguma ação, que a gente nem fez ainda nesse novo espaço. A situação da abordagem também. Aí tem a abordagem que muitas vezes faz esse papel de ir lá, até lá no território do lugar da descoberta, como tem um nosso colega, né? Lá na frente da rodoviária, que é uma demanda, né, que me deixa bem sensibilizado, que é um idoso, né? Que fica ali na frente da rodoviária, que inclusive esse estava bem doente, mas não queria ir para o hospital. Queria ficar ali no lugar dele. Então eu acionei o SAD foi lá, fez toda a consulta, né? Passou até as medicações, mas já soube que a febre tinha passado, tinha toda uma situação. Então, enquanto Secretaria de Saúde, a gente fica feliz quando a gente consegue dar atendimento a essa população, da gente fazer valer o direito, né? A cidadania que a gente tanto fala, que a gente tanto coloca enquanto saúde integral, né? Então,
dentro do que a gente consegue, a gente tenta ao máximo, né, expandir para que essas pessoas elas sejam atendidas e elas tenham suas demandas, né, sanadas. Mas uma coisa é importante, né? E não é um compromisso só da Secretaria de Saúde, não é um compromisso só da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Ele é um compromisso de toda a sociedade. Quando, por exemplo, uma mulher ela sai com seu filho para ficar numa calçada de um centro da cidade pedindo dinheiro, não é só pedir dinheiro. Existe ali falta de política pública para essa pessoa. E eu reconheço também, inclusive, que algumas pessoas que ficam em situação de rua, como o Jennifer também já havia colocado, não é de Caruaru. Muitas pessoas vêm de Riacho, vêm de Agrestina, de São Caetano, de Cupira, né? Então, a pessoa que está ali, ela não está ali porque ela quer, minha gente. Não é a pessoa que quer ficar numa calçada pedindo dinheiro. Se ela está pedindo dinheiro, é porque está faltando dinheiro. É porque está faltando assistência. Porque a gente sabe quanto hoje está difícil, por exemplo, com mães de crianças atípicas. Para conseguir uma consulta, a gente tem uma dificuldade, porque o número de crianças atípicas tem aumentado, né, nesses últimos anos. Imagine uma pessoa em situação de rua que tem uma criança atípica. O que ela vai fazer? Né? Então, a gente precisa, sim, dar essa atenção. E eu conto muito com o apoio do Centro Pop, do albergue, do acolhimento institucional adulto, que é um filho do Machadinho. A gente também trabalha em parceria com a Atitude, né? Muitos usuários que muitas vezes, inclusive, semana passada, veio interessante, um usuário da Atitude foi para o CAPS. Aí no CAPS estavam esperando o carro do Atitude buscar ele, e alguns deles sabiam que eu trabalhava aqui. Foi o que eles fizeram? Vieram para cá, pedir para eu ligar para a Atitude. E meu amigo Edson vai resolver. Aí eu desci, aí liguei para a Atitude, falei com o pessoal, aí eles vieram buscar eles aqui. Isso é o vínculo, né? É o vínculo, né? Então é isso que faz com que essa população ela se sinta acolhida, né? Quando há vinculação. E é muito isso que eu fortaleço muito, inclusive na minha dissertação de mestrado, falei muito sobre isso, né? Como o vínculo ele consegue trazer, né? Ele consegue permanecer. Então, o trabalho que a saúde vem desenvolvendo, inclusive eu digo até a Jennifer, né? Que a gente fica muito feliz quando a gente tem pessoas, que eu até disse a ela, tem pessoas que tendem a estar nessa missão, porque é uma missão, viu, gente? É uma missão. É desafiador. Tem que né? gostar. Tem que gostar de gente. Né? Na sua, eu digo assim, na sua brutalidade, sabe? Naquele jeito grosso de ser, de achar, e até é um pouquinho loucura, né? Falar sobre esse jeito dessa forma, de achar a beleza naquela loucura mesmo ali, sabe? Naquela gritaria, de ficar observando, meu Deus, como eles estão. E ficar rindo com essa calma, criatura, vai dar certo. Porque a vida da pessoa em situação de rua é uma vida de exclusão, de estigmas, de preconceito, de que sempre rouba, do que vai fazer o mal. Então, eles têm que viver na defensiva o tempo inteiro. Então, cabe a nós, né, que estamos à frente, que estamos tentando fazer alguma coisa, mostrar para eles só, não, a gente está aqui para te ajudar. A gente só quer te ajudar. Tanto é que quando a gente faz uma ação, né, a gente recebe os usuários e eles falam, né, de alguma coisa, tio, muito obrigado, né, foi tão bom, ela me tratou tão bem, não sei o quê. Então, como isso vem e nos fortalece. É muito bacana, é assim, inspirador, né, o trabalho de vocês, de fato. E aí vocês falaram um pouquinho, né, falou da quantidade de consultas que consegue, dos carros, né, carro odontomóvel, enfim, vacinação. Como é feito isso? Você chega um dia no Centro Pop e diz, amanhã vai ter vacina, amanhã vai ter... Ou vocês têm um contato, vocês passam nos setores que sabem que eles ficam, como é feita essa articulação, né, com a população mesmo para poder convidar a saúde, enfim, e até outras atividades também. Em relação ao Centro Pop, né, a gente articula com o Edson, né, faz o calendário e vai sensibilizando, dizendo aos usuários, olha, tal dia o odontomóvel, tal dia a vacinação, para que eles também se organizem. E os que não acessam, né, o serviço, né, de forma frequente, a gente também informa através da abordagem social,
né, para que eles no dia estejam lá, como também tem as ações, né, isso que a gente faz junto ao Ministério Público, para levar esses serviços a essa população que não acessa os equipamentos, né? Então, a gente tem os pontos, a gente faz um calendário, né, e tem os pontos estratégicos para levar esses serviços para a população que não acessa. Bacana. Eu sei também que tem um projeto, né, que eu não lembro o nome, acho que é alguma coisa do banho. Divino Banho. Divino Banho, isso, que é bem bacana também, né? Eu vi que é um parceiro também das ações que a gente participa. Que a saúde também vai, né? Que deve BH também, a gente tem que é a Caravana da Cidadania. Sim. É o nome do projeto que a gente tem, que é um projeto que saiu do Fórum Permanente de Atenção à Pessoa em Situação de Rua. E aí esse projeto, Caravana da Cidadania, é uma parceria entre saúde e SDS. E aí vou chegando os parceiros, né? Divino Banho, vou chegando parceiros de instituições religiosas que já atuam, né, no acolhimento dessa população, né? Como uma parceira também, Rostênia, que também faz um trabalho belíssimo com a população em situação de rua. Então, todos eles trabalham, né, em virtude de promover, né, ações para que essa população ela seja minimamente atendida, acolhida lá no seu espaço. Nós fizemos algumas ações esse ano, né, a caravana. Inclusive, a última nós fizemos lá na CAGEP. E nós anunciamos, inclusive, que abrimos uma UBS lá no Santa Clara, inclusive, que acolhe a população do CAGEP. Né? Então, essas ações, né, que são realizadas são ações muito pontuais. Né? A gente sabe que a necessidade é outra, né? É maior. Mas a gente percebe também que nós estamos à frente do que muitos municípios por aí. Né? Só para a gente ter uma ideia, né, no último censo SUAS 2022, foi colocado que a gente tem em Pernambuco 9 centros POP. São 9 centros. 9? 9. No estado inteiro. Então, será que só em 9 municípios que tem pessoas em situação de rua? E essas cidades que não têm centro POP, essa população fica como, né? Então, como é que se alimenta? Como é que a gente pode falar da segurança alimentar? Como é que a gente pode falar sobre o direito à educação dessas crianças, né? Então, a gente percebe que é um trabalho gigantesco, é um trabalho desafiador, que inclusive a gente tenta provocar mesmo a sociedade para não jogar pedra, mas jogar apoio. Muitas vezes, o nosso papel ele vai além do profissional, porque às vezes é necessário, né? Pensar para além de Ellison, coordenador, de gente coordenadora, mas de pensar Ellison enquanto vê o outro ser humano, né? O que esse ser humano está precisando. E aí, quando você está nesse trabalho, em qualquer lugar que você esteja, qualquer lugar, seja em horário de trabalho ou seja no seu momento de folga, a sua atenção ela sempre está voltada para a população de rua. Por exemplo, eu estou num restaurante e aquela pessoa passa ali, você olha, faz, poxa, tá sem fome. E aí você automaticamente prepara alguma coisa aí, eu não sei o que, toma, olha, eita tio, obrigado tio, não sei o que, né? E aí quando você visualiza alguém, bora, sai daqui, como eu já vi muitas vezes, né? E aí eu chego junto, né? Eu crio confusão aí. E calma, você tratar a pessoa assim, né? Não fez nada, só chegou na porta, pediu alguma coisa, então a gente tenta fazer essa fala. Por isso que é tão difícil, né? Você trabalhar com a população em situação de rua, porque é uma população que ela não consegue se abrir, né? Ela não se desabrocha para esse acolhimento, justamente por conta dessas atitudes violentas que muitas vezes são cometidas. E aí, trazendo ainda desse perfil, né, desse último censo, a maioria das pessoas que foram violentadas nesse perfil foram homens e homens pretos, né, jovens pretos. Então, a gente percebe que essa população ela precisa ser assistida sistematicamente
Por isso que toda semana, geralmente como eu tenho muitas pastas, eu divido cada dia para uma pasta, né? Atenção a uma pasta. Mas a situação de rua, todo dia eu tô lá olhando. Porque se qualquer coisa deixar de lado, as outras, elas engolem. E aí a população fica mais uma vez esquecida. Então, a gente tenta dialogar, né? Sempre que possível eu falo com o pessoal, pergunto se está precisando de alguma coisa, se está faltando alguma coisa, eu faço visita quando tem tempo, porque de fato é bem difícil. Mas é um trabalho que ele acontece, entendeu? Ele é efetivo, né? E eu fico muito feliz porque quando, por exemplo, chegou um ofício da Câmara dos Vereadores sabendo o que a saúde estava fazendo para a população. E eu fico muito tranquilo de dizer, não, a gente tem isso aqui, ó. Aí eu mostro o rol que a gente faz. Né? E tenho como provar. Né? Porque não é só papel. Eu tenho papel, mas também tem prática. Isso. E aí isso faz com que a gente consiga também apoio, né? De outras pessoas, de parceiros, da própria gestão, para que os usuários sejam vistos. E no próximo ano, né, Edson, a gente vai acontecer o censo. Eu acho que vai ser um momento importante, né, para a gente conhecer de fato essa população, né, e pensar melhorias, né, para essa população. Eu acredito que em 2025 saia, né, esse censo. Né, já tiveram as primeiras reuniões, né, com a Universidade Rural, que foi a que fez a de Recife, e vai acontecer esse censo. E pegando um pouquinho da fala de Edson em relação a essa dificuldade que o usuário tem em receber esse carinho, né? Porque a gente, quando trabalha, a gente realmente tem esse carinho. Tem alguns usuários lá do POP, né? Que é os que eu tenho mais contato no dia a dia. Aí eu digo, fulana, você tá tão bonita hoje. Aí ela fica desconfiada, né? Ela, assim, eles têm essa dificuldade de receber carinho, de receber abraço. Não, eu tô suja, eu digo, tem nada não. Né? E assim, a gente fica feliz. E é feito o Edson disse, a gente sai procurando na rua. Né? A gente vê uma pessoa, às vezes está na calçada da sua casa, a gente às vezes nem sabe, e já pensa, né? Já fica procurando, porque o trabalho faz com que, né, a gente tenha esse olhar. É o cuidado, né? Que aí isso é bom, porque tá tão automático de vocês, assim, que perceber esse pessoal, assim, tem que ser muito sensível, né? Às vezes eu percebo também e me vejo numa situação como essa, o pessoal expulsando, né, a pessoa do estabelecimento, às vezes só chegou para pedir uma simples comida. E a gente percebe muito esse preconceito. E, de fato, é por isso que eles têm como vocês colocaram, né? Eles têm não conseguem se abrir. Eles ficam, né, visíveis quando está incomodando. Né? Quando não está incomodando, não existe, né? Mas quando está na minha calçada, está na porta do meu estabelecimento, aí ele fica visível. Né? E a gente às vezes recebe muita ligação, né, do telefone da abordagem, tem como vocês virem recolher, né, como se fosse. Né? Se vocês têm como passar aqui, recolher, tem um pessoal aqui, a gente explica, né, o trabalho, a gente explica que não é, mas é bem desafiador. E aí eu vou aproveitar que você pegar esse gancho que você falou, né? O pessoal liga para vocês já achando que é para recolher, né? E como é esse trabalho, assim, quando alguém liga, o que é que vocês fazem? A equipe de abordagem vai, né? Vai no local que existe aquela vulnerabilidade, aquela pessoa em situação de rua, vai entender, né, os motivos, né? Se tem família, né, ofertar os serviços, às vezes leva no centro pop quando a pessoa tem o desejo de ir, porque tem que ter o desejo, né, se ela quiser ficar lá, ela vai ficar, né, mas aí a gente faz um trabalho sistemático, todos os dias a abordagem está na rua, né, fazendo esses acompanhamentos, né, durante a manhã, a tarde e a noite, até às 21 horas, né, de domingo a domingo. Finais de semana o horário é mais reduzido, mas aí a equipe vai, já tem aquelas pessoas que são acompanhadas, né? E é isso. Nossa, bem bacana, talvez por isso que tenham tantos vindo de outros municípios, né, para Caruaru, porque sabe que não vai ficar desassistido, vai ter algum tipo de assistência, né? E aí, para a gente ir finalizando já, eu queria saber como é esse cuidado com a pessoa de saúde mental, por exemplo, quando vocês identificam que aquela pessoa que está em situação de rua, ela tem uma necessidade especial, ela é um paciente para prognóstico em saúde mental. Como é que é feito, né? Vocês acionam a saúde, como é que é feito esse acompanhamento? Porque precisa ter um acolhimento diferenciado, né, com essas pessoas. Lá a gente articula muito com CAPS,
Sim. né? Inclusive, a gente tanto articula como a gente facilita com que esse usuário, ele, uma vez atendido no CAPS, identificado que ele precisa desse acompanhamento, a gente facilita para que ele dê continuidade. Né? Porque como é um pouco distante, né, às vezes eles não querem ir, não, é muito longe, mas a gente disponibiliza o carro. A equipe vai, leva, né, quando acaba, pega, para que ele continue esse tratamento, para que ele não abandone, pelas dificuldades de acesso, né, porque é um pouquinho distante. E aí, a gente tem outro gritante aí, né? Que é a pessoa em situação de rua com algum tipo de transtorno, né? A gente sabe que os manicômios foram fechados e não foram fechados à toa, né? Não foram fechados para dar dignidade às pessoas que sofrem com algum tipo de transtorno mental. E a gente tenta, ao máximo, fazer com que essas pessoas elas sejam atendidas, né, no seu território, no seu lugar, né? Sem retirá-las de lá. E dando também possibilidades, né? A gente sabe da dificuldade, a gente sabe tudo o que acontece no município, mas a gente precisa pensar, porque essas pessoas existem, essas pessoas estão aí e elas precisam serem cuidadas, né? Senão a gente vai estar no mesmo ritmo, né, do sistema manicomial de achar que essas pessoas têm que ficar presas, né? A gente sabe a história do manicômio, a gente sabe a história da luta antimanicomial, né? Onde pessoas com autismo, né, mulheres que eram histéricas, eram presas, né? Então a gente quer isso para a nossa sociedade hoje? Não, jamais. Então a gente quer sim cuidar das pessoas em liberdade, né, para que elas possam ter dignidade, né? É isso. Lindo, gente. Estamos chegando ao final de mais um episódio, tá? Eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, gente, que saiu, deixou um pouquinho o Centro Pop para estar conosco. Bom, gente, finalizamos o nosso Nepcast de hoje com mais um tema extremamente importante: cuidar e acolher, o papel das redes de apoio à população de rua. Agradecemos mais uma vez aos nossos convidados. Muito obrigada pela presença, muito obrigada por se dispor, por estar aqui conosco. Obrigada a vocês que estão em casa, estão no trabalho, estão nos ouvindo, nos assistindo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e nos sigam nas redes sociais, @pré-caruaru, @nepcaruaru. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.